Boa noite, amados irmãos, a paz de Deus. Eu estou gravando esse testemunho para postar no canal Comunhão com Deus, para servir de testemunho, né, para que outras pessoas venham conhecer mais do nosso Deus, né, que Ele é o Todo-Poderoso e não há nada que Ele não possa fazer. Eu tenho vários testemunhos, né, vou postar esse e depois, conforme o Senhor preparar, eu posso colocar outros testemunhos também. Então, começando, meu nome é Elizabeth Gomes, eu sou de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. E quando a minha mãe estava gestante, né, na minha gestação, a gente morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E a minha mãe, ela era frequentadora de centros de macumba, né? Ela era, não sei se era da Umbanda ou Candomblé, mas era terreiro, né? De macumba. E isso tem um histórico familiar. A minha família inteira, da parte de mãe, vinha, né, dessas religiões. Era meus tataravós, meus bisavós, meus avós, meu avô ainda cheguei, né, a conhecer. E tinha muita obra de bruxarias, adivinhações, essas coisas. E só que quando a minha mãe conheceu, minha mãe inclusive chegou até a ser mulher de um homem que era dono do centro de macumba lá no Rio. E aí o relacionamento, né, não deu certo, ela, né, separou, continuou frequentando outros centros, mas ela começou um relacionamento com meu pai, e meu pai não era de igreja nenhuma. Tá, não ia a terreiros de Umbanda, nem de Candomblé, e também não ia a igreja nenhuma, nada. Só casa, trabalho, coisas assim, mas questão religiosa, ele não era de religião nenhuma. Então, quando ela conheceu meu pai, ela não me ofereceu, né, para nenhuma entidade, conforme ela fez com os outros filhos. E então existia ali uma fúria muito grande, né, do maligno contra a minha vida, e quando ela estava gestante, logo no início da gestação, ela sofreu um acidente, um choque, né, ela quase morreu eletrocutada, porque ela estava lavando roupa em um tanque e estendendo em uma cerca de arame farpado. Só que aí o arame ali da cerca tinha um bico de luz, né, conforme as pessoas costumam dizer, tinha um fio ali, né, de luz, e esse fio estava desencapado ali na altura que ela foi estender essa roupa molhada. Então ela recebeu uma descarga elétrica muito grande, ela ficou agarrada, né, na cerca de arame, precisou fazer uma cirurgia ali nas mãos dela para poder retirar o arame, e ela sofreu assim muito mesmo, e ela chegou a ficar toda roxa, né, sem poder respirar, né? Então ela chegou a ficar toda roxa e foi levada às pressas para o hospital. Os médicos fizeram o procedimento de ressuscitação e só depois que ela voltou, né, ao normal, que ela voltou a falar, que ela informou aos médicos que ela estava esperando uma criança. Então os médicos ali não deram nenhuma esperança para a criança, falaram assim, não tem a menor chance, essa criança está morta. Mas fizeram os exames e viram que a criança ainda estava viva, porém estava agonizando. Então eles disseram para minha mãe que dentro de 3 dias essa criança seria expelida, né? E caso isso não ocorresse, ela precisava voltar ao hospital para ali fazer o procedimento de curetagem. Aí minha mãe foi para casa. Passaram-se os 3 dias do médico, passou-se uma semana, a minha mãe foi ao hospital, né, para poder fazer então esse procedimento. E aí o médico fez o exame e viu que a criança não estava morta, que a criança estava viva. E o médico falou, ó, só isso já é um milagre, né, essa criança era para estar morta. Mas ela ainda corre o risco, né, de ser expelida, né, pelo organismo, ser abortada, e até bom mesmo que isso aconteça, porque essa criança, caso ela sobreviva, ela vai ficar em estado vegetativo. E aí os médicos falaram, né, que esse choque causou, como eu posso dizer,
os ossinhos da coluna, eles se calcificaram antes do tempo, e os ossos do crânio também teve uma calcificação errônea, né, teve uma má formação, e por conta disso o cérebro ele não teria como crescer, porque, né, se expandir, porque o osso do crânio estava calcificado. Então, não iria crescer, essa criança não iria crescer, não iria andar por causa do problema na coluna e ia ter problemas mentais por causa da calcificação dos ossos do crânio. Então ia ser assim, um sofrimento terrível, tanto para a criança, né, quanto para a mãe, né, para a família. Então seria melhor mesmo que essa criança morresse, fosse, né, expelida. Porém, a minha mãe continuou, né, fazendo o tratamento, o pré-natal, e a criança foi desenvolvendo normalmente. E, resumindo, completou-se os 9 meses, a criancinha nasceu, aí fizeram os exames, né, de Apgar, viram que a criança não era cega, não era surda, conforme eles acreditavam, né, que seria, e a criança parecia estar perfeita, normal. Levaram, né, a minha mãe, né, para fazer os exames e tudo, e depois falaram, olha, até os 16 anos de idade, essa criança precisa de acompanhamento médico, ela vai precisar de fazer vários exames ainda, porque tem coisa que não aparece assim na hora, vai, né, desenvolvendo conforme a idade, quando fizer 2 anos, 3 anos, 7 anos, aí que vai aparecer os problemas e vai mostrar, né, se realmente ela tem algum problema mental. A princípio parece que está normal, mas precisa fazer esse acompanhamento. Então, né, a minha mãe, né, me levou para casa, eu parecia perfeitamente normal, né, não tinha nenhum problema. E aí o que aconteceu, né? Para resumir, aos 16 anos eu lembro, né, de ter feito o eletroencefalograma, onde constatou a calcificação errônea do cérebro. O médico, ele até se assustou de eu estar sozinha, né? Eu lembro quando fez o exame, o médico falou assim, quem que tá contigo? Eu falei, ninguém. Ele pegou e falou assim, mas quando é assim, tem que vir acompanhado, não pode vir sozinho. E aí ele mostrou, né, eu tinha labirintite também, estava com uma inflamação nos ouvidos, e falou, né, da calcificação do cérebro e tudo, e ele ficou assustado de eu estar ali sozinha, porque pelo problema que eu tinha nos ossos, né, do crânio, era para eu ser doente mental mesmo, conforme os médicos, né, haviam falado para minha mãe. Só que eu não tinha nada, eu estava perfeitamente normal, eu estava sentindo muitas dores na cabeça, mas era por conta da labirintite, que eu estava com o ouvido inflamado. Ele passou um medicamento, né, para infecção no ouvido, e tranquilo, eu não tinha nada. Todo mundo, ele ficou assim super surpreso, porque eu não havia nada. Ele falou assim, é um milagre, tá com os ossos do crânio calcificados dessa maneira, e como que o cérebro conseguiu crescer, né, de tamanho normal, atingir ali o nível normal, sendo que o osso estava calcificado. Então ele ficou bem surpreso mesmo. Aí o que acontece? Eu fui liberada, né, pelo médico, ele viu que eu estava normal, fui liberada, e quando eu completei 39 anos, olha como Deus é maravilhoso, eu estava com 39 anos já, e eu tive uma hérnia inguinal. Para fazer a cirurgia, para eu sofrer a cirurgia, eu tinha que passar por vários médicos, né, inclusive o cardiologista, para poder, porque eu ia ter que receber anestesias, né, medicamentos, então eu precisava saber, né, como que eu estava, eu precisava de uma visão geral, né, dos médicos para ele poder assinar, né, a minha cirurgia. E fiz todos os exames, estava tudo normal, e o doutor falou assim, olha, eu não posso liberar a senhora para cirurgia, porque eu preciso ainda do laudo do cardiologista. Aí vai eu para o cardiologista, fiz o exame, o médico ele ficou assustado, ele falou assim, a senhora está se sentindo bem? Eu falei, tô. Aí ele falou, a senhora não está sentindo dor no peito, falta de ar, né, e tudo? A senhora mesmo veio pelo elevador ou a senhora subiu a escada? Eu falei, não, vim subir a escada. E ele ficou assustado, né, muito surpreso. Eu perguntei, por quê, doutor? Aí ele e falou assim, não, porque a senhora tem
é uma... O coração da senhora tem um problema, assim, um defeito mesmo. Tem uma artéria da senhora que ela está praticamente solta no coração. Aí eu mesma, né, fiquei surpresa, né? Falei assim, como assim, doutor? Ele falou assim, aí eu perguntei, né, como que isso aconteceu? Ele falou assim, isso daí foi um problema da gestação, isso é um problema gestacional. A senhora veio sozinha, né, e tudo. Aí eu falei, vim. Então, resumindo, queria dizer, olha como o nosso Deus é maravilhoso. Eu tenho uma artéria solta, praticamente solta no coração, a ponto de assustar o cardiologista, e eu nem sequer sabia. E o doutor falou que geralmente quando o bebê tem esse problema, ou ele é abortado, né, pelo próprio organismo, ele é expelido, ou ele, né, nasce e morre, ou chega até 1 aninho de idade. Se não tiver nenhuma intervenção cirúrgica, esse bebê morre, não resiste. E eu já tinha 39 anos de idade e eu nem sequer sabia deste problema. Olha como nosso Deus é maravilhoso. Mas tem mais ainda. Peguei o laudo do cardiologista e fui, né, para o doutor que ia assinar, né, para poder fazer a minha cirurgia. Quando eu mostrei, ele ficou assustado, fez todos os exames, aí pegou e falou assim, olha, a senhora pode ficar despreocupada, eu vou liberar a senhora para a cirurgia, porque este problema que a senhora tem no coração, na verdade, era para ter te matado, era para te matar, mas ele está ajudando a senhora, ele está controlando a sua pressão, por causa que essa artéria, ela tem essa, digamos assim, frouxa, né? Então o sangue ele passa mais lento. Então a sua pressão mantém equilibrada sempre. É por isso que a sua pressão não abaixa demais e também não sobe demais. Então tá te ajudando. Isso aí que o médico mesmo falou, isso que era para te matar, está te ajudando. Então eu glorifico, né, o nome do nosso Deus, eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Eu sou muito grata a Deus, porque eu era para ter morrido no ventre materno e Deus me salvou no ventre materno. Né? Ele não permitiu que acontecesse o que os médicos falaram que iria acontecer, e ele me deu tanta paz, tanta tranquilidade, que eu nem sequer sabia desse problema no coração, só soube porque eu fui sofrer uma cirurgia, né? Precisava sofrer a cirurgia, então eu fiz esse exame e descobri. Então esse é o nosso Deus maravilhoso, e conforme disse, né, o médico, ele disse o que era para me matar, está me ajudando. E eu quero usar essa frase, tá, em nome do Senhor Jesus, como uma frase profética para você. Isso que fizeram, isso que aconteceu contigo para te matar, é exatamente isso que vai te ajudar, porque Deus vai transformar em bênção toda maldição lançada contra a tua vida. Tá? Que Deus nos abençoe. Esse é um dos meus testemunhos, tá? Depois eu, né, gostaria de enviar outros e que possa servir de força, sabe? De alegria, de convicção mesmo para você que está ouvindo, que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, tá? E assim eu agradeço, que a paz de Deus, né, esteja com cada um dos irmãos, cada ouvinte, e confia em Deus, confia nesse Deus, porque ele realmente é o Todo-Poderoso, ele é o Deus do impossível, tá? Fiquem na paz de Deus. Amém.